Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus. Mais um dia chegou pela misericórdia, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem demora, vamos lá meditar na palavra, porque eu creio que grandes coisas Deus tem para fazer hoje, para falar comigo e contigo hoje. Você crê? Então vamos lá. A palavra de hoje se encontra em 2 Coríntios 4. Deus quer falar conosco em Coríntios, hein? E eu creio que grande ensinamento Deus tem para dar para mim e para você. Então eu vou ler alguns versículos até onde Deus me levar, tá bom? O título diz: Tesouro em vasos de barro. Paulo escreve e dá esses conselhos à igreja de Coríntio, né? Que diz assim: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte da mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, Cri, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. E sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, se multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Que palavra gloriosa! Que ensinamento que Paulo deixa à igreja dos Coríntios. Que ensinamento, que palavra maravilhosa. Você pode estar passando por muitas aflições, mas nós temos um tesouro em vaso de barro, sabe, que um vaso por excelência. Nós estamos na mão do oleiro, é ele que trabalha no vaso, no barro, e ele faz um vaso novo todos os dias para nossas vidas, porque a excelência é de Deus, a glória é de Deus, nós não somos nada. Nós estamos angustiados, perplexos, mas não desanimados. É isso que é a igreja do Senhor. A igreja somos eu e você. Nunca deixe ser atingido, desanimado por causa da perseguição, não, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, nós podemos passar e sentir todas essas coisas, mas nunca seremos desamparados, porque o nosso Jesus, ele é conosco. Se nós continuarmos seguindo a palavra dele, pregar o evangelho, porque a glória é dele, a honra é dele, tudo está nas mãos dele. Eu e você não somos nada. Então nós precisamos entender que tudo está no controle de Deus.
Então, quem somos nós? Quem é eu e você para querer atrapalhar o trabalhar de Deus? Nós temos que obedecer e fazer. Esses são os conselhos que Paulo estava deixando para aquela igreja, que nós somos um tesouro. E nós estamos guardados no vaso de barro, porque Deus, ele cuida de nós. Então, independentemente da perseguição que você passe por falar desse evangelho, por falar de Jesus, aquele que foi ressuscitado, aquele que está vivo e hoje ele vive, ele reina para sempre e ele precisa de mim e de você para nós levar a palavra, para nós levar o evangelho da cruz. Então, que hoje nós podemos sentir esse amparo, essa força do nosso Pai, que é a que nos encoraja para continuar falando do amor dele. Perseguidos, mas não desamparados. Então não importa se você está sendo perseguido, é porque você está dando efeito no reino de Deus. Se você está sendo apedrejado, é porque ninguém apedreja o fruto que não dá. A árvore que não dá fruto, não. Quando você quer pegar um fruto, você vai lá e faz o quê? Você pega a pedra e tenta jogar pedra para cair aquele fruto, porque aquele fruto é bonito, aquele fruto é saboroso. Mas o que nós devemos fazer? Descansar no Senhor, porque entender que se nós estamos passando por essas coisas é porque no mundo espiritual está surgindo algum efeito. Então não se preocupe com a perseguição, não se preocupe com as pedradas, apenas continue fazendo o que Deus mandou você fazer, porque você está no caminho certo. Grande vai ser a graça dele, grande vai ser o galardão para sua vida, grandes coisas ele vai fazer, mas para aquele que prioriza primeiramente a presença de Deus, a obra de Deus e que não mede esforços para fazer, porque nós sabemos que ainda nós não fazemos nada para Deus. Então Deus ele precisa que nós levantamos e ide, né? Ide assim como os discípulos foi. Então Paulo ele se levantou e ele, por onde ele passou, ele deixou o amor, a graça de Deus. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Por onde nós passar, nós temos que deixar a presença de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, porque nós somos o sal da terra. As trevas se resplandece na luz. Quando nós chegamos, nós somos a luz do mundo. Então é o tempo de nós ser luz e não trevas. Então Deus ele precisa de mim e de você. Então apenas basta você se levantar e crer que um dia tudo vai passar. E olha o que ele fala mais. Olha aqui o que ele fala mais para o nosso renovo espiritual, e eu creio que vai renovar a sua vida. No 17 ele fala assim, ó, porque a nossa leve, ele fala isso, leve e momentânea tribulação, você tá entendendo? Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, glória a Deus. Então não se preocupe nessa tribulação momentânea. Nós estamos aqui nessa terra passando uma tribulação momentânea, vai passar. Sabe por quê? É temporário. A nossa vida aqui na terra é temporário. A nossa vida é como uma erva que se vai, é como uma folha seca que se vai. Mas as coisas que a gente não vê é as coisas que são eternas. Deus, ele ama todos, ele quer salvar todos, mas são poucos que querem sentir essa salvação, querer a graça de Deus. Então nós temos que se preocupar com as coisas que são eternas. Então se preocupe com a sua vida lá no céu. Porque aqui a nossa dor, a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai nos ajudar a nós ficar mais forte, ela vai trazer experiência de vida, mas nós temos que entender que tudo passa, só não passa as palavras do nosso Pai. A tribulação momentânea da terra aguenta firme, aguenta, vai chorando mesmo, vai gemendo, vai se arrastando, mas aguenta, porque essa tribulação hoje passa.
ela vai passar. O dia que Jesus voltar para nos buscar, ela vai passar. E aí lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tribulação, apenas a presença de Deus, a glória de Deus, Ele é a nossa luz. E aqui nós temos que ser luz na terra para resplandecer em meio às trevas. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando através dessa palavra gloriosa. Que mais um ensinamento Deus está deixando para mim hoje, para você hoje. Então basta você entender e receber essa palavra no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu creio que hoje nós viveremos milagre, nós estamos aqui nessa terra, nós não somos seres humanos, nós não somos homem, mulher maravilha não, nós somos falhos, nós somos pecador e nós atravessamos por cada tribulação, mas em todas nós sabemos que nós somos mais que vencedores, porque a honra é de Deus, a glória é de Deus e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo e não vai nos desamparar, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, se o Senhor deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Não se esqueça de compartilhar essa palavra em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.